Vamos voltar a Brasília porque o Código de Conduta defendido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, segue dando o que falar lá na Suprema Corte. Diante de toda a repercussão e também das reações de alguns ministros, Fachin decidiu cancelar o almoço com os magistrados que aconteceria no próximo dia 12. A gente vai voltar a conversar ao vivo com a Janaína Camelo, que vai trazer mais detalhes e o motivo desse cancelamento. Janaína. Pois é, Cássio, olha só, o que eu ouvi ali do gabinete do ministro Edson Fachin é que foi cancelado, na verdade suspenso, por motivos de agenda, porque inicialmente estava marcado para o dia 12, a gente sabia dessa data desde quando o ministro Edson Fachin antecipou a vinda dele do recesso, né, por conta de toda a questão envolvendo o Banco Master, uma crise de imagem no Supremo, e ele acabou naquela ocasião marcando então esse encontro mais formal ali com todos os ministros para conversar sobre a criação desse Código de Conduta, mesmo tendo uma ala ali da corte ainda é muito resistente com relação a esse assunto. E aí ele decidiu remarcar porque nem todos poderiam participar. E aí vai marcar uma nova data para depois do Carnaval. E aí pode participar, por exemplo, o ministro Luiz Fux, porque o ministro Luiz Fux está se recuperando de uma pneumonia, né? Ele não participou nem da sessão de ontem, nem na segunda-feira, a sessão de abertura do Judiciário. Então, esse foi o motivo alegado pelo gabinete do ministro Edson Fachin. Inclusive, esclareceu que esse almoço, esse encontro foi desmarcado ontem às 7 horas da manhã e que, portanto, foi antes daquelas declarações dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli na sessão de tarde de ontem, né? Eles fazendo ali, dando recados com relação a esse Código de Conduta de que já existe legislação suficiente para regrar a magistratura. Então, esse foi o esclarecimento também do gabinete do ministro Edson Fachin, presidente do STF. Só relembrando algumas declarações de ontem, Cássio, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse, por exemplo, que basta a Constituição, basta também a lei orgânica da magistratura para regrar o magistério, né, os juízes, e que se isso não for não solucionar determinado caso, então que se aplica o Código Penal. Foram as palavras do ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Dias Toffoli na sequência também apoiou a declaração do ministro, disse, por exemplo, que os juízes não podem dar opinião política partidária, que isso já é proibido, já é previsto em lei. Enfim, a gente sabe que, então, uma ala aqui do STF é contra a criação desse Código de Conduta Ética, que sempre foi defendida pelo ministro Edson Fachin, desde antes da gestão dele de presidente aqui do STF. Ele, inclusive, já anunciou a ministra Carmen Lúcia como relatora da proposta da criação desse código, mas ainda vai ter muito caminho pela frente, viu, Casos? Não sabemos se haverá, de fato, um consenso em relação a esse tema. É com você. Feito, Jana. Obrigado pelas informações. Claro que a gente vai seguir acompanhando. Havia uma expectativa muito grande em torno deste almoço, porque seria justamente nesse evento onde o ministro Edson Fachin poderia conversar mais de perto, poderia dialogar na tentativa, né, de conversar ou sensibilizar, até mesmo convencer alguns ministros que se mostravam um pouco mais resistentes em relação à criação desse Código de Conduta. Mas devido a esse impasse em relação ao quórum, alguns ministros se mostrando ali pelo menos, talvez eu não tenha agenda, eu tenho que ver se eu vou, se eu não vou. É claro que essa ausência de alguns magistrados poderia sim sinalizar, né, o esvaziamento, o enfraquecimento da pauta, que é a bandeira do ministro Edson Fachin. Quero te ouvir, Zé, sobre esse cancelamento da reunião e como isso tem repercutido por aí. Pois é, esse assunto dividiu o Supremo Tribunal Federal. E o interessante de dizer que é uma pressão que não vem de fora. Então, assim, não se cabe aí o discurso de estão tentando enfraquecer a instituição. É um discurso que veio de dentro do presidente do Supremo, ministro Edson Fachin. E não é a primeira vez. O ministro Luiz Fux, lá atrás, ele fez um autocontrole ali. Mudou o regimento interno do Senado, do Supremo Tribunal Federal, garantindo o seguinte, que as decisões monocráticas não poderiam ser adotadas em decisões de outros poderes. Isso é uma autocontenção. Isso está no regimento interno do próprio Supremo, o ministro Luiz Fux. E também outra decisão do próprio ministro Luiz Fux foi de que os pedidos de vista não seriam eternos, como antigamente, né? Sem limites. E eles agora têm um limite de 90 dias e quem pediu vistas tem que reapresentar o processo. Foram pressões internas. E agora
o ministro Edson Fachin assumiu essa responsabilidade. Olha, Cássio, o Supremo Tribunal Federal resiste a qualquer possibilidade de mudanças. Eu me lembro lá atrás, a deputada Zulaye Cobra, que era do PSDB de São Paulo, uma advogada muito competente, ela milita até hoje, tentou fazer uma reforma do judiciário. E foi um debate muito intenso, houve uma reação muito grande, o Supremo não admite controle externo do judiciário, que era a proposta forte do Congresso Nacional, colocando na mesma linha ali o advogado, o Ministério Público o Ministério Público, o advogado de defesa, né? E o próprio juiz, afinal são os três operadores do direito, né? E não foi possível. Se aprovou ali algumas mudanças que acabaram no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho do Ministério Público. O Supremo veio e dominou o CNJ. Então não houve controle externo, né? O argumento é de que não se pode mexer nessa área aí da hermenêutica jurídica, criminalizar uma decisão judicial, uma hermenêutica jurídica. Então, assim, o Supremo não gosta, mas agora a pressão vem de dentro, do ministro Edson Fachin. Agora, o que assusta, o que arrepia, o que nos surpreende é a reação de ministros, querendo continuar dando palestras, ser sócio de empresas, né? E definindo ali pontos. Não, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém obriga alguém a ser ministro, é ele que trabalha para ser ministro do Supremo, que é um cargo muito nobre, importantíssimo, e o que faz o controle constitucional. Então é um pacote. Quem vai para o Supremo recebe o maior salário público do país, né? E tem que se submeter às regras. É simples assim. E ficou muito claro, viu, Zé? Inclusive, quem defende essa proposta, quem é um pouco mais resistente, está tentando empurrar com a barriga para depois das eleições desse ano, ou até mesmo quem é contra. E o Zé tocou num ponto, inclusive, Alangani, que eu quero repercutir com você, sobre as reações por parte dos ministros. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli também subiram um pouco o tom, ou seja, fizeram críticas nada veladas. Simplesmente, publicamente, falaram, ou pelo menos que mostram que são contra alguns pontos desse Código de Conduta. Exatamente. E eles estavam fazendo críticas direcionadas ao ministro Edson Fachin. Veja, o Supremo hoje ele tem um grave problema de conflito de interesse, Cássio. Por quê? Porque numa frente, esse conflito de interesse, ele decorre de palestras que muitos ministros acabam dando sob o argumento de que, na verdade, é permitida a atividade de docência. Veja, palestra é uma coisa, docência é outra coisa. Eu tenho a minha atividade de docência e não se compara com um ganho que eu tenho numa palestra. É muito maior, né? Então, são coisas absolutamente diferentes. Palestra lá, 1 hora, você tem um ganho muito grande. A docência não, é um processo contínuo, você tem um envolvimento com a turma. Então, são atividades diferentes. Então, esse é o primeiro ponto. E a Constituição é muito clara em relação a isso, né? Se a gente olhar lá o artigo 95 da Constituição Federal, está discriminando lá o que um ministro do STF, juízes, enfim, magistrados podem fazer e não podem fazer, exceto o quê? Atividade de docência. O outro conflito de interesse decorre, e aí também precisa de um código de ética para isso, de familiares dos ministros que acabam advogando em processos que estão ou no STJ ou no STF. O Jornal Estado de São Paulo hoje, numa belíssima reportagem, trouxe este número. Mais de 1.800 casos estão nas mãos de familiares de ministros do Supremo. E o que é pior, esses casos aumentaram em 70%, quer dizer, um número grande, justamente após os ministros tomarem posse, a partir do momento que os ministros tomaram posse. Então, veja que também há um conflito de interesse, né? Então, é claro que se você quiser ser, como o Zé muito bem colocou, se você quiser ser ministro do Supremo, você vai ter algumas limitações, né? Natural, isso é do jogo. Eu sou certificado para poder dar recomendação de investimento pública. Quando eu dou uma recomendação de investimento, eu não posso investir. Por quê? Porque eu posso
direcionar o mercado e ter um ganho com isso. Então eu também sou penalizado, eu também tenho as minhas restrições. Ora, por que eles também não podem ter as restrições deles, né? E aí a gente está falando de um alto salário e de um cargo que é muito poderoso. Então é natural que também você tenha restrições. Ninguém te obrigou a escolher essa profissão e essa carreira. Gani, é o famoso ônus que qualquer outra profissão tem. Perfeito. Então, quando ele se dedica à magistratura e vira, né, é indicado e acaba sendo aprovado para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, vem com essa cartilha, ou pelo menos, né, que tem no CNJ e que tem esses conflitos que precisa, sim, ser debatido, ser discutido. Mas, inclusive, Fábio Piperno, eu quero repercutir com você, porque eu estou aqui rememorando o que o ministro Edson Fachin falou na abertura dos trabalhos, né, do próprio Poder Judiciário, e ele disse que vai seguir com essa pauta, era a bandeira dele, doa a quem doer. Você acredita que esse cancelamento da reunião foi uma espécie de recuo estratégico, ele vai seguir com esse debate? Eu acho que realmente esse almoço ia causar indigestão a muita gente, né? E isso está muito claro, até porque a gente tem sim uma Suprema Corte dividida em relação ao tema. Muito se criticou o fato de ter dado publicidade a isso desde o momento em que assumiu a presidência da Suprema Corte, mas a verdade é o seguinte, eu não entendo, e aí vem o outro questionamento moral que deve ser feito, como eu disse no comentário anterior, que o Brasil, em 2026, ainda tenha que discutir se um ministro pode ou não fazer uma palestra ou participar de um evento patrocinado por uma empresa que tem, por exemplo, interesses nos tribunais. Então, como é que um banco que tem, por exemplo, às vezes uma grande causa aí contra a União, ou pelo menos contra ou qualquer outro segmento, e que isso passe pelos tribunais superiores, seja o STJ, seja o próprio STF, como é que esse banco, por exemplo, ele possa patrocinar um evento que conte com a participação de ministros da Suprema Corte? Então, eu acho muito, honestamente, e aí é uma opinião, não é uma acusação, mas eu acho isso muito escandaloso que o Brasil ainda tenha que discutir esse tipo de coisa. Não me entra na cabeça que isso possa ser normal, que o ministro possa receber, por exemplo, como vantagem, como presentinho, né, uma viagem de jatinho para assistir uma final de campeonato de futebol em outro país, né, pegando carona, né, em uma aeronave de um advogado que tem claramente interesses que de alguma forma vão ser resolvidos pelo Supremo. Então não pode acontecer isso. E veja, se o ministro acha que, puxa, se eu esperar até a aposentadoria compulsória, aos 75 anos, eu vou demorar muito tempo para de fato ganhar muito dinheiro que esse título de ministro do Supremo possa em algum momento me proporcionar, faça como o ministro Barroso, sai antes, ninguém obriga ele a ficar lá até os 75 anos. Por exemplo, na Suprema Corte Americana, o cargo, o reinado do ministro é algo vitalício, ele só sai de lá quando morre. Na Suprema Corte Alemã, por exemplo, ele tem um mandato. Então, cada país escolhe a sua forma de manter os seus ministros da Suprema Corte em ação. Então, se o ministro quiser, se ele achar que ele pode ficar milionário com pareceres, advogando e tal, mais cedo, perfeito, ele pode ir embora aos 50 e poucos, 60 anos, ele não tem que ficar até os 75. O que eu acho vergonhoso para o país é o ministro estar lá e, de alguma forma, fazendo parte desse circuito convidativo de vantagens aí.